Ei, vem cá, diz uma coisa pra mim. Como foi o seu sono na noite passada? Afinal de contas, foi virada de ano de 2025 para 2026. Já abençoa a sua vida, que seja um 2026 de muita paz, saúde para toda a sua família. Ou melhor, você realmente conseguiu dormir? Ou passou a madrugada fazendo contas mentais, fazendo as suas metas, sem saber por onde começar? Apenas sentou para escrever. Não é assim que a gente faz? E eu sei o que é sentir esse nó da garganta, porque você começa a fazer os seus planos sem saber se a conta vai fechar ou não. E eu sei o que é o barulho das notificações do celular, inclusive aconteceu aqui agora. Não ser mais uma mensagem de um amigo, mas o lembrete cruel de que você deve a alguém. Você acorda, coloca um sorriso no rosto, mas por dentro carrega um cadáver financeiro. Nossa, mas falar de cadáver assim uma hora dessas, às vezes a gente precisa trazer coisas, palavras que vai nos chocar, porque eu preciso tirar você desse lugar. Você acorda, vou repetir, coloca um sorriso no rosto, mas por dentro carrega um cadáver financeiro nas costas. Um peso invisível que te diz, a cada segundo que você não é livre, que você é um escravo de luxos que já perderam a graça ou de necessidades que fugiram do controle. A verdade que ninguém te conta é que a dívida não é apenas um problema de boleto bancário, ela é uma prisão espiritual. Ela rouba sua paz, destrói o clima na sua mesa de jantar e faz você se sentir pequeno diante do espelho. Isso que deve talvez ter acontecido com você agora na virada do ano, Natal, que as pessoas começam a perguntar: e aí? Conseguiu passar no vestibular? Conseguiu o emprego? Trocou o carro? Que as pessoas cobram coisas muito materiais, né? Mas e se te dissesse que a chave para abrir essa cela não está numa planilha do Excel? Nem no novo empréstimo, mas em uma rendição total aos pés de quem criou o tempo e a provisão. Hoje, nós não vamos falar apenas de dinheiro, até porque a gente precisa lembrar que dinheiro ele não traz felicidade. Ah, mas ele pode trazer sim. Não, você está enganado. Dinheiro não traz felicidade, ele traz facilidade. Vamos falar de liberdade. A Bíblia diz em Provérbios 22:7 que algo que arde como fogo, o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Você sente essa corrente no seu pulso? Você sente que o seu patrão, o seu banco ou o seu cartão de crédito são donos da sua alegria? Chegou a hora de quebrar esse ciclo. Deus não te chamou para ser escravo de juros. Ele te chamou para ser um administrador fiel da sua obediência. Se você está cansado de apenas sobreviver para pagar contas, fica comigo. O que eu vou te revelar aqui é o plano de ataque espiritual para você recuperar a sua dignidade e o seu sono. Muitas vezes nós olhamos para a nossa conta bancária e vemos apenas números, mas Deus olha para ela e vê no nosso coração. É um conceito difícil de engolir, eu sei, mas entenda o seguinte: o dinheiro não é neutro. Ele é um barômetro espiritual. A forma como você gasta, como você economiza, como você oferta e principalmente como você endivida revela exatamente em quem você deposita a sua confiança. Sabe aquele vazio que você tentou preencher comprando algo que não podia? Para impressionar pessoas que você nem gosta. Isso não foi um erro de cálculo, foi um erro de alvo. Nós tentamos curar carências da alma com posses materiais e o resultado é sempre o mesmo: uma dívida no banco e um buraco ainda maior no peito. A Bíblia nos ensina em Lucas 16:11 uma pergunta que deveria nos fazer tremer. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Percebe o peso disso? O seu bolso é o campo de treinamento para o seu espírito. Se você não consegue ser fiel ao pouco que passa pelas suas mãos hoje, como Deus te entregará o que é eterno? Nós somos ensinados pelo mundo que somos donos da nossa
das nossas coisas, mas o reino de Deus diz que somos administradores. Nada do que está na nossa casa é realmente seu, tudo é emprestado por aquele que é dono do ouro e da prata. A dívida excessiva acontece quando tentamos ser donos de um futuro que ainda não conquistamos, tomando atalhos que Deus nunca autorizou. Viver endividado é como tentar correr uma maratona com correntes nos pés. Você gasta sua energia adorando seus boletos, focando nas contas que vencem amanhã e acaba sem forças para adorar o Senhor. A sua atenção está no devo, quando deveria estar no creio. Hoje, eu quero que você mude essa perspectiva. Gerir seu dinheiro à maneira de Deus não é sobre ter muito, é sobre ser fiel com o que Ele colocou nas suas mãos agora. É aqui que o milagre da provisão começa. Para cortar a árvore, não adianta apenas arrancar as folhas. Você precisa ir na raiz. E se a dívida é uma prisão, o que foi que abriu a porta dessa cela para você entrar? Vamos ser honestos aqui? A maioria das nossas dívidas nasce de prioridades invertidas. Muitas vezes o nome do seu problema não é crise econômica, o nome é impaciência. Nós vivemos na geração do eu quero agora. Queremos o padrão de vida que nossos pais levaram 30 anos para construir, mas queremos isso no primeiro ano de carreira. A dívida é o atalho que a gente pega quando se recusa a esperar o tempo de Deus. É quando a nossa soberba diz que nós sabemos cuidar da nossa vida melhor do que o Criador. A gente para de confiar na provisão dele, começa a confiar no limite do cheque especial, do cartão de crédito. Hoje em dia, o cheque especial aí tá ficando meio que em desuso. Mas escute bem, todo atalho espiritual tem um pedágio caríssimo. Muitas vezes a raiz está no orgulho e na necessidade de manter uma aparência de sucesso. De vestir uma roupa de marca, de dirigir um carro que a nossa realidade não comporta. Ou então, está em um vazio emocional. Você compra para se sentir vivo. Compra porque está triste. Compra porque está ansioso. O problema é que o prazer de compra dura 5 minutos, mas a escravidão do carnê dura 5 anos ou mais. Deus odeia a dívida não porque Ele quer te proibir de ter coisas boas, mas porque Ele sabe que a dívida que quebra a sua palavra e rouba a sua liberdade de dizer sim para Ele. Quando você está sobrecarregado de parcelas, você se torna vulnerável. Você perde o controle do seu amanhã porque já empenhou o seu futuro para pagar o prazer imediato de ontem. Se você quer ser livre, precisa confessar hoje: Senhor, eu tentei preencher com coisas o lugar que era seu. O arrependimento é o primeiro passo para o milagre. Não há como consertar as finanças sem antes consertar o altar do seu coração. Sabe por que a dívida é tão perigosa? Não é apenas pelo dinheiro que sai da sua conta, é pelo que ele arranca de dentro de você. Provérbios já nos deu o alerta: a dívida escraviza. E essa escravidão se manifesta de formas devastadoras no nosso dia a dia. Olha ao seu redor, a dívida é um veneno que traz tensão para o seu casamento. Quantas brigas começaram por causa de um extrato bancário? Quantas vezes o amor deu lugar à acusação porque o dinheiro acabou antes do mês? Ela traz a ansiedade que rouba o brilho dos seus olhos e um medo constante do amanhã que te impede de desfrutar o hoje. Mas o efeito mais cruel da dívida é o que ela faz com a sua vida de oração. Como você consegue fechar os olhos, falar com Deus, se a sua mente só consegue projetar boletos vencidos? O seu louvor fica fraco, porque o seu foco foi roubado. Em vez de exaltar o Senhor, você acaba exaltando o tamanho do seu problema. A dívida sufoca a sua fé, faz você se sentir indigno e aos poucos te leva a querer jogar a toalha. Ela restringe a sua mão. Deus quer que você seja um canal de bênção, mas como você vai ajudar alguém se você mesmo está implorando por socorro? Como você vai ofertar com alegria se o seu coração está amarrado em correntes financeiras? Em Romanos 13:8 diz direto: não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Deus deseja que você viva livre para que possa amar
Dar a servir sem algemas. A dívida é uma barreira entre você e a generosidade de Deus, que Deus planejou para sua vida. Ele rouba o tempo, o seu sono, a sua paz. Se você sente que está ofegando, entenda. Esse não é o plano de Deus para um filho do rei. Ele quer que você pare de olhar para as contas e olhe para o trono. Isso é muito forte. Agora preste muita atenção, porque aqui começa o seu caminho de volta para casa. Como é que se quebra uma corrente que parece de aço? O mundo vai te dizer para fazer um novo empréstimo ou trabalhar 20 horas por dia. Mas o reino de Deus diz que a liberdade começa com um passo espiritual: oração, confissão e arrependimento. Parece simples demais? Pois saiba que a dívida em sua raiz é uma questão espiritual, que exige uma solução espiritual. Você não vai vencer esse gigante apenas com matemática. Você vai vencê-lo com humildade. O primeiro passo é dobrar os joelhos e admitir: Senhor, eu agi de forma soberba. Eu confiei na minha capacidade, eu fui impulsivo. Eu fui ganancioso e eu tentei ser o dono da minha vida. Você precisa se arrepender da atitude que te levou até esse buraco. O arrependimento não é apenas sentir remorso, é mudar a direção da caminhada. É decidir hoje que você não aceita mais ser escravo. A cura começa quando você entrega o controle total das suas finanças a Deus e da sua vida. Você precisa olhar para o céu e dizer: Pai, eu não dou conta sozinho, toma a chave da minha casa, toma a senha da minha conta, eu confio na tua provisão em ti. Deus não pode abençoar uma mentira ou uma vida de aparências. Ele abençoa a verdade. Quando você se rende e admite que falhou, você permite que o braço forte do Senhor comece a agir. É nesse momento que a entrega total que o medo começa a perder o poder sobre você. A paz de saber que agora o dono de tudo está no comando é o que vai te dar forças para os passos práticos que vêm na sua vida. E aí, você está pronto para a rendição? Você precisa se render. Depois de entregar todo o seu coração, você tem que começar a planejar. Primeiro você tem que conhecer, ver de onde começou e planejar a sua saída desse lugar. Você não está apenas tentando limpar o seu nome, você está limpando o seu testemunho diante de Deus e dos homens. O plano de pagamento não é apenas uma estratégia financeira. Quer começar o seu ano de 2026 melhor do que esse? Comece relendo a sua vida financeira. Muitas pessoas fazem os planos baseados em coisas materiais, só prosperidade, não. O altar, a vida com Deus não se define apenas por algo financeiro, por coisas materiais, mas você quer começar a alinhar sua vida que está toda destruída, está toda embaralhada, começa por aí. Realinhe a sua vida financeira com o plano de Deus. Com o plano de Deus. Agora, você tem que olhar para esse Golias, já sabendo que ele vai ser um derrotado, para que você consiga fluir o seu ano de 2026 com uma vida ainda melhor e mais leve. E deixa Deus ajustar, mas é para deixar mesmo, não é segurando não. Deixa o Senhor tomar conta da sua vida financeira, para que outras coisas sejam acrescentadas, muito maiores aí no seu coração e na sua família. Então essa mensagem que eu queria deixar para você. Agradeço por ter ficado até aqui nessa mensagem. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.